Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm... Sejam muito bem-vindos, eu sou o Senhor Papo e a minha convidada é mais essa personalidade. Ela que é advogada e candidata a deputada estadual. Com vocês, Sabrina Veras. Eu sou Sabrina Veras e vamos bater um senhor papo. Cuida. Sabrina, primeiramente, muito obrigado por ter vindo ao meu canal, por aceitar o nosso convite. Primeiramente, eu quero dizer para você que, para nós que fazemos parte do canal Senhor Papo, é uma satisfação muito grande trazer você aqui para contar um pouco da tua história, para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui conversando com você, com seus seguidores. É muito importante essa troca, esse diálogo, incentivar o diálogo, principalmente nesse momento que vivenciamos, né? Verdade. Sabrina, antes da gente dar realmente um play aqui, eu quero só apresentar para você aqui a nossa bebida tradicional do canal, que aqui é o nosso tereré. Adoro tereré. Tereré da Sabores do Campo, e aí eles nos presenteou com essa bebida. E eu tenho uma honra aqui de oferecer a você e aos meus convidados que eu trago aqui. Gosto muito, tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul que bebem bastante tereré e chimarrão. Que bom então que você gostou. E aqui também nós temos alguns parceiros, né? Primeiramente eu quero também agradecer aqui aos meus parceiros do canal. Muito obrigado por essa força, por essa moral. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. Tenho certeza que com a parceria de vocês eu vou trazer ainda mais convidados como a Sabrina aqui para compartilhar um pouco da sua história e agregar mais conteúdo no nosso canal. Aqui nós temos a Saináticos, que é do mesmo grupo do que a Açaí Nordeste. A Saináticos aí é uma distribuidora de açaí, Sabrina, onde um empreendedor ele pode abrir uma loja do zero aí, começar um empreendimento no açaí. Indo lá na Saináticos, ele vai encontrar tudo que a loja de açaí precisa. E o que a Açaí Nordeste, como eu disse, do mesmo grupo, eles fazem parte de uma mesma família, que a Açaí Nordeste já é bem consolidada aqui no Ceará, tem 22 lojas, e eles nos dão essa força, essa moral de fazer parte do canal Senhor Papo. Então, isso aí, a parceria tá paga. Muito obrigado a todos vocês. Sabrina, eu quero começar a nossa conversa fazendo uma pergunta bem simples para você. Quem é a Sabrina Veras? Sabrina Veras é advogada, técnica em gestão pública. Eu desenvolvo algumas atividades no meio político, principalmente dando voz a inúmeras causas, usando o meu lugar de privilégio, o meu conhecimento para tentar melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Sabrina, eu vi lá no seu perfil que você realmente é candidata a deputada estadual, né? E eu vi que você realmente é advogada. O que te motiva nesse sentido de ser advogada e querer um pleito político? Qual é a tua motivação para isso? Bom, ser advogada me traz, mais uma vez reforçando, o privilégio de compreender o significado das leis, o significado da democracia, do Estado democrático de direito, a importância de termos regras para vivermos em sociedade de maneira harmônica. E para que a gente não viva num estado onde se tem inúmeras guerras, direitos mínimos não sejam respeitados, que não seja aquela regra do olho por olho, dente por dente que nós tínhamos em tempos medievais, a política se desenvolveu nesse sentido e hoje a democracia vem se fortalecendo nas principais nações no mundo. Então, a sociedade ela precisa compreender a importância disso. Se nós temos leis e regras, elas precisam ser cumpridas por todas as pessoas. Não existe ninguém superior a ninguém. Nós somos iguais em direitos e deveres. E a gente precisa conhecer esses direitos para poder cobrar de quem tem o dever de promover, por exemplo, os políticos têm o dever de promover o bem-estar
social, a boa convivência, principalmente para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade no Brasil, aquelas pessoas que são marginalizadas, aquelas pessoas que não são vistas. A gente vive no Brasil, é um dos países mais desiguais do mundo em vários aspectos. Tem a questão da desigualdade social, a desigualdade econômica, a desigualdade política. Então, a gente precisa que o Estado ele verdadeiramente esteja presente e efetivo para tentar diminuir essas desigualdades, principalmente nas populações mais pobres. Então, o que me motiva a estar no meio político é justamente conhecer o significado de tudo isso, saber que política é para se discutir, sim, a gente precisa falar, a gente precisa saber cobrar o que é do poder executivo, o que é do poder legislativo, a responsabilidade, o que a gente vai resolver através do judiciário, que aí a minha profissão quanto advogada faz parte do mecanismo da administração da justiça. Então, tudo isso me motivou para tentar transformar o meu conhecimento em bem-estar social, né? Usar disso para poder falar por outras pessoas, reivindicar por outras pessoas, porque nem todas tiveram acesso às mesmas oportunidades que eu. Verdade. Sabrina, eu vendo aqui você falar e veio passando um filme aqui na minha cabeça, né? Eu gravei recente com outra mulher que é a Bruna Damasceno também, que eu adquiri uma amizade muito grande. E aí eu vejo a força da mulher hoje em dia, ela tem se tornado cada vez mais evidente, né? E eu lembro que no passado não era dessa forma, né? Nós lembramos que a mulher só veio realmente a ter vez, a ter voz, né? Devido a alguns acontecimentos, algumas crises que aconteceu no mundo, né? E uma das principais foi a Revolução Industrial, onde se fez necessário adquirir mais mão de obras e a mulher, a partir daquele momento, começou a entrar no mercado de trabalho. Teve também a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres realmente entraram de vez no mercado de trabalho, e de lá para cá, a mulher tem ocupado cada vez mais espaço na sociedade, e isso eu acho muito fantástico, muito bom, porque isso nos dá diversidade, nos dá mais capacidade que uma mulher no mercado de trabalho com certeza agrega muito, muito conteúdo. E quando eu vejo você lutando por essas causas, lutando por essa igualdade, lutando por esse objetivo, isso é muito bacana e eu já quero te parabenizar por isso. No começo da nossa conversa você falou sobre leis, né? Atualmente existem leis que elas têm como objetivo proteger a mulher, dar a ela mais segurança, que é Lei Maria da Penha, Lei Carolina Dickmann, Lei Joana Maranhão, Lei do Minuto Seguinte e a Lei do Feminicídio, né? Você acha, Sabrina, que essas leis são suficientes para garantir a segurança, para garantir o bem-estar da mulher? Bom, essas leis elas têm um significado bastante importante. Como você vinha falando da questão da mulher, a gente precisa trazer o recorte de gênero nesse desenvolvimento social e cultural que nos levou a hoje. Realmente as mulheres conquistaram alguns espaços e alguns direitos através de muitas lutas. Nada nos foi dado, porque a gente vem de uma lógica onde foi desenvolvida através da lógica do patriarcado, como se houvesse a superioridade entre o gênero masculino em demérito em relação ao gênero feminino. Então, para a mulher era reservado unicamente o espaço privado, o espaço da casa, o espaço doméstico. Só ter responsabilidades de um trabalho não pago, né, que é cuidar do lar, dos filhos, dos idosos, né, e pessoas com deficiência dentro do ambiente doméstico familiar. Para ela não era reservado o espaço público, o mercado formal de trabalho. Esse espaço era sempre para os homens, né, o provedor da família. Então a mulher estava limitada àquele ambiente. A gente teve que conquistar muita coisa, o direito de estudar, Verdade. o direito de trabalhar. E aqui no Brasil, em 1932, a gente conseguiu conquistar o direito de votar e ser votada. Mas, lembrando que logo em 1932 não era qualquer mulher que podia votar. Então, aquelas mulheres analfabetas, menos privilegiadas, que não tinham emprego e tal, elas ainda não tinham, a gente ainda não tinha esse direito pleno, que só foi conquistado um pouco depois. Pois em 1932, as mulheres que podiam votar, elas eram as mulheres
de classe média alta, na sua grande maioria. Então, de fato, foram inúmeras lutas para a gente conquistar direitos. E após ser criadas leis que nos beneficiassem de alguma forma, que tentava promover a garantia de direitos humanos para as mulheres, sempre aquela questão de se reafirmar o que já está escrito na lei. Porque não basta estar ali no papel, as pessoas precisam compreendê-las, entendê-las e cumpri-las. E o Estado, o Poder Judiciário, precisa saber punir casos de violações dessas leis. O Estado, o Poder Público, quanto Executivo, por exemplo, pode promover ações, políticas públicas para prevenir a prática, por exemplo, de violências contra as mulheres. E aí vem a Lei Maria da Penha, né, uma cearense que se destacou nessa lua de combate à violência doméstica e familiar e fez com que o Estado fosse, o Brasil, né, entenda como isso é grave. Não foi simplesmente os parlamentares, tipo, bom dia, vamos aqui votar essa lei para reconhecer que algum tipo de violência está sendo praticado contra as mulheres e nós, homens que praticamos essas violências, seja ela psicológica, sexual, financeira, enfim, possamos ser penalizados. Não foi assim. O Estado brasileiro ele foi condenado mundialmente por tolerar a violência doméstica familiar. E foi a partir disso que ele foi obrigado a criar uma lei. Foi quando os legisladores criaram essa Lei Maria da Penha, que conseguiu passar, levou esse nome porque foi o caso da Maria da Penha que chegou aos tribunais penais internacionais. E foi reconhecido que o Estado brasileiro ele tolerava. A gente tem um recorte, para quem gosta de série, uma série muito interessante brasileira, que é A Coisa Mais Linda, que ele retrata o Brasil em 1930, 1940. E um dos enredos da história narra o feminicídio de uma mulher e dentro do judiciário esses homens não tinham nenhuma penalidade, porque se ele praticava algum assassinato em relação motivado pelos ciúmes, né? Aquilo era atenuado pela sociedade como se fosse algo, era realmente banalizado e os responsáveis, os maridos, não eram penalizados. Então é uma série muito interessante bem ilustrativa para entender que a violência no âmbito doméstico familiar existe. O estupro de mulher casada existe. Determinados comportamentos retratam, sim, são relacionamentos abusivos, porque um feminicídio ele não ocorre de um dia para o outro. Geralmente tem um histórico de outras violências, como a violência psicológica. E nós tivemos uma grande discussão recentemente em relação a isso, que já era uma violência reconhecida pela Lei Maria da Penha, que foi a primeira lei que realmente tipificou quais são as violências que passam no ambiente doméstico familiar. É a Lei Maria da Penha que traz, e traz inúmeras outras artigos que buscam prevenir a prática dessa violência, porque não basta a gente punir, a gente tem que educar a sociedade. Então, a gente tem inúmeras leis, mas elas precisam ser cumpridas na sua integralidade. A Lei Maria da Penha, por exemplo, eu acho que é necessário que o Estado, o Poder Executivo, promova, principalmente nas escolas públicas e as escolas privadas também reproduzirem, a importância de conhecer a Lei Maria da Penha nas escolas, pois tem muitos jovens que não é só a mulher que pode ser vítima da violência doméstica e familiar, não é só a mulher casada, a mulher companheira de alguém. Tem crianças que sofrem violência doméstica familiar por aquele superior hierárquico dentro da família. Existem idosos que sofrem esse tipo de violência, existem pessoas com deficiência que necessitam de algum cuidado e às vezes a pessoa ela não tem competência suficiente para isso e acaba praticando inúmeras violências dentro desse ambiente doméstico familiar. E se a gente não ampliar essa discussão, não basta ter a lei para penalizar, porque a gente nunca vai resolver esse problema. A gente precisa botar essa lei realmente em prática, por exemplo, a Lei Maria da Penha,
nessa questão da educação, de promover a conscientização. Está lá nos seus artigos. E a gente vê pouco disso aqui no estado do Ceará e em outros estados principalmente. Aqui tem algumas ações, eu faço parte do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a gente vem trabalhado para tentar conscientizar as pessoas, trazer políticas públicas efetivas para esse público feminino, que acaba atingindo a família toda, principalmente para aquela mulher que ela é chefe de família, que tem que cuidar dos filhos sozinha. Então, essas políticas públicas, elas são muito necessárias. Mas a gente precisa de orçamento, entendeu? Não tem como você promover uma política pública sem dinheiro. E quem é que está ali votando, né, o direcionamento desse orçamento? É uma grande maioria de homens que estão na Assembleia Legislativa. Existem homens muito competentes, sim, mas a gente precisa ter a paridade de gênero dentro da Assembleia Legislativa. Afinal, nós somos mais de 52% do eleitorado. Mulher tem que votar em mulher. Mulher tem que entender que, por mais que os homens sejam sensíveis à causa, esteja em desconstrução em relação a essas práticas machistas e patriarcais, somente nós sabemos o que é ser mulher, qual é a condição do gênero feminino na sociedade que a gente vive. Então, sim, nós temos inúmeras leis, né, que já visam promover a garantia de direitos para nós mulheres. Também nós tivemos a Lei Mari Ferrer, que também foi aprovada recentemente, porque, além dela ter sido estuprada, ela foi violentada na frente de juiz, a violência institucional, isso também é uma realidade, na frente de juízes, promotores, pela prática do advogado, que via ali tentando demonstrar que o acusado não praticou nenhum tipo de violência contra aquela jovem, e como se não bastasse todo o sofrimento dela estar revivendo, contando por inúmeras vezes a mesma história, ela foi humilhada durante uma audiência. E ela teve a sorte de ter sido gravada, porque senão seria a palavra dela contra pessoas muito poderosas, né? Diga-se, do presidente que estava conduzindo aquela audiência, que é um juiz, um promotor. São pessoas que a sociedade acaba valorizando muito mais o que eles dizem do que uma mulher vítima de algum tipo de violência possa falar. A mulher é sempre descredibilizada na sua fala, ela é sempre revitimizada. E aí, temos a Lei Maria da Penha, temos inúmeras outras leis que reconhecem essas violências, essas práticas, mas a subnotificação é uma realidade. Por que as mulheres deixam de denunciar? Tem algo que não está funcionando muito bem. E aí que o Estado poderia se fazer mais presente. Entender por que essas mulheres não estão indo denunciar. Pode ser porque elas não estão sendo acolhidas no momento da denúncia. Sabrina, você falou aí que não são só as mulheres que sofrem violência, né? E eu me lembrei que você se intitula advogada da inclusão, né? Advogada que realmente busca incluir aquelas pessoas que são menos favorecidas na sociedade, incluir elas de igual forma, né? E aí a gente passa por um período, né? Infelizmente ainda passamos, onde o público LGBTQI+, passa por muitas situações que realmente são constrangedoras, muitas vezes são até ridicularizados, né? Então eu acredito que o seu trabalho também é proteger essas pessoas e dar a elas a dignidade que elas merecem. É mais ou menos isso mesmo? Sim, com certeza. A mulher, o primeiro recorte, né, em relação a inúmeras desigualdades, mas dentro desse grupo nós temos outras pessoas que não existe aquela competitividade. Quem é mais vulnerável? Não é esse grau. Mas existem condições humanas que tornam você numa situação menos privilegiada ainda dentro da sociedade, porque a sociedade ela privilegia um padrão de uma elite branca e cristã. Então tudo que for fora desse padrão, ele vai ser marginalizado, menosprezado, vai ser perseguido, e aí a gente pode trazer a questão da população LGBTQIA+. Se é difícil eu me afirmar quanto mulher, branco, cis,
dentro dessa sociedade, imagine uma pessoa que é homossexual ou uma pessoa transgênero, e aí uma mulher transgênero, uma mulher lésbica. Ela passa por inúmeros fatores de exclusão. Eles lutam pela vida. As pessoas são mortas porque por uma questão sexual, uma questão de identidade de gênero. Então tem muita gente pregando aí o liberalismo, mas que liberalismo é esse? Que não é respeitado a condição daquela pessoa se identificar de uma forma, a condição daquela pessoa ter uma orientação sexual. O que a gente tem a ver com isso? As pessoas têm o direito de amar e ser amadas, seja quem for. A gente tem que combater o ódio, a violência, não é isso que acontece. E esses inúmeros fatores de discriminação, esse grupo da população LGBTQIA+, faz com que afaste eles da escola, faz com que eles não tenham acesso ao mercado formal de trabalho, e quando conseguem um espaço dentro do mercado formal de trabalho, muitas vezes sofrem perseguições e desrespeitos dentro desse ambiente. Então, ele tem que se reafirmar o tempo todo como uma pessoa profissional, competente. Então, não é fácil. Não é fácil ele ter a mesma dignidade que uma pessoa que é branco, hétero, cisgênero, que teve acesso à educação formal, que tem um ambiente familiar consolidado. E é muito difícil para essas pessoas. Muitas vezes elas não são acolhidas nem pela própria família, por elas não compreenderem. Porque o correto é perseguir, não é correto, não pode, então a família não acolhe, a escola não acolhe, o ambiente de trabalho não acolhe. E aí a gente precisa cuidar, por exemplo, da saúde mental dessas pessoas. O suicídio de pessoas desse grupo é uma realidade. E a gente teve um caso recente, inclusive, do filho de uma cantora de forró que cometeu suicídio por perseguição, por bullying, por violência. A violência psicológica é uma realidade. Isso é naturalizado. As pessoas promovem, e não são só adultos. Os jovens copiam das pessoas mais velhas. Então, a gente tem que compreender todo esse ambiente e tratar todo mundo de igual para igual e com dignidade. Então, eu acho que eu trabalho essa perspectiva de inclusão porque, às vezes, as pessoas... vamos aqui, somos a favor da causa LGBTQIA+. Aí, um dia do ano, veste uma camisa, levanta uma bandeira. Mas o que você está fazendo no dia a dia para incluir essas pessoas? Será que no seu grupo de amizade, no seu grupo de trabalho, tem pessoas LGBTQIA+, tem pessoas com deficiência, tem pessoas negras? Elas fazem parte do seu meio, elas estão incluídas? Vou promover um evento. Vou promover uma palestra. Vou promover uma palestra para falar de diversidade e inclusão. Vou falar sobre desigualdade. Será que não tem uma pessoa competente para falar sobre estes temas e outros temas que seja uma pessoa negra, que seja uma pessoa com deficiência, que seja uma pessoa da população LGBTQIA+? Sempre tem, só que elas não são lembradas. Verdade. Quando você falava aí sobre direitos civis, né, sobre essa luta por direitos, lembrei também de um dos maiores líderes que já existiu, né, Martin Luther King, né, que também lutava por essas causas, por essa igualdade, principalmente lá dos negros nos Estados Unidos. Só que o que desencadeou essa luta foi uma mulher, Rosa Parks, né, que o gesto dela de se recusar a ceder a cadeira do ônibus para uma pessoa branca foi que desencadeou toda aquela situação onde surgiu Martin Luther King, né? E ele falou uma frase que, com certeza, essa frase hoje ela é marcada no mundo, né? Ele diz assim: eu tenho um sonho, que um dia o meu filho será julgado não pela cor de sua pele, mas sim pelo conteúdo do seu caráter, né? E é justamente isso, né, Sabrina? Esse é o sonho de todas as pessoas que lutam por esse direito. É você realmente ser julgada pelo seu conteúdo, pelo que você tem para apresentar, não pela sua classe social, pela sua cor, pela sua preferência. Então, eu acredito que esse é o sonho de todas as mulheres e homens que lutam por igualdade. Ser tratado como pessoa. Verdade. Que
que foi criado os direitos humanos para que todos nós tivéssemos a igualdade, direitos mínimos, e isso não é de acesso para todas as pessoas, principalmente esses grupos que a gente mencionou agora, negros, povos indígenas, mulheres, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, idosos em situação de pobreza, pessoas de periferia, essas pessoas não têm acesso a direitos mínimos. Verdade. Quando você fala sobre esses direitos mínimos, né? Eu já ouvi muitas pessoas criticando, Sabina, a questão de direitos humanos, né? Muitas pessoas às vezes criticam porque não enxergam os direitos humanos lutando por todas as pessoas. Eu já ouvi pessoas fazendo essa crítica aos direitos humanos, né? Que às vezes uma vítima de um assalto não é atendida como a pessoa infrator do assalto. Como é que você enxerga essa diferença aí? Realmente existe? Existe uma deturpação, né, em relação ao que é os direitos humanos e para quem são os direitos humanos. Direitos humanos é para pessoas, qualquer pessoas. E aí, esses direitos humanos ele é muito criticado por pessoas que realmente são vítimas, por exemplo, de assalto. E por que aquela pessoa foi assaltada? A gente tem que entender que aquilo decorre de inúmeras desigualdades. Por que aquela pessoa está na periferia? Por que aquela pessoa recorreu ao mundo da criminalidade? Será que ela teve educação? Será que ela teve acesso a esses direitos humanos, que não são só em relação aos direitos, em relação a não ter uma penalidade como pena de morte, coisas do tipo, né? Não é só direito à vida, mas e nem sofrer algum tipo de pena degradante. Direitos humanos é acesso à saúde, é acesso à educação, acesso à moradia, acesso à segurança. Será que essa pessoa que praticou esse crime, ela teve acesso a tudo isso? Será que ela tem uma família estruturada que promoveu tudo isso? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Mas essas mesmas pessoas que criticam os direitos humanos, quando reivindicam ter um porte legal de arma dentro da sua casa e por algum motivo, no meio da rua, ele tem uma discussão de trânsito, né? Geralmente homens estão no meio dessas discussões de trânsito e porventura esse homem privilegiado que tem acesso a uma arma legal mata uma pessoa. Aí os direitos humanos ele tem que se fazer presente. Aí nesse direitos humanos ele foi uma vítima, quando na verdade ele vai reivindicar acesso ao contraditório, a ampla defesa, a responder pelo seu crime em liberdade. São as mesmas reivindicações que uma outra pessoa que pratica qualquer outro tipo de crime vai esperar do judiciário, vai esperar do Estado. E, principalmente, não ter uma pena degradante. Numa situação... os cárceres no Brasil é uma situação realmente degradante. Não queiram ir. Por ser advogada, eu já estive nesse ambiente, mas é um ambiente totalmente desumano, totalmente insalubre. E a ideia não é encarcerar as pessoas. A gente tem que entender por que esses crimes estão acontecendo. Os crimes de colarinho branco, essas pessoas geralmente não ficam dentro desses cárceres. Quem está lá dentro desses cárceres são pessoas pobres, geralmente que não têm dinheiro para pagar um bom advogado para lutar pelos seus direitos. A grande maioria daquelas pessoas, elas dependem da defensoria pública, que tem uma montanha de processos para analisar e dificilmente consegue atender todas as pessoas das mesmas formas. Tem pessoas que foram confundidas e são presas e passam anos e anos e anos para que o seu processo seja analisado, para chegar e dizer, não, prendemos a pessoa errada. Então, as pessoas precisam entender o que são os direitos humanos. É só o direito em relação... Essa é a questão, entender o que é. É só a questão em relação aos presos? Não. É muito maior do que isso. Eu ter a garantia de acesso à saúde, isso é um direito humanos.
eu ter a garantia de acesso à educação com igualdade para todos, se eu tenho dinheiro para ir para uma escola privada, ok, mas se eu não tiver, eu tenho acesso à educação, eu tenho acesso à informação, eu tenho acesso à moradia num bairro que tenha saneamento básico, que tenha fornecimento de água, que tenha esgotamento, isso é direitos humanos. E as pessoas não entendem o que é isso. Então, é uma falta de conhecimento. Eu acho que a gente não tem uma formação cidadã na escola, a gente não tem uma formação política nas escolas, a gente não aprende o que é a Constituição do Brasil nas escolas, como ela surgiu, quais são os direitos fundamentais, e eu acho que a transformação da deturpação, o que é direitos humanos, direitos fundamentais, o que é o Estado, o que é para que serve a política, para que a gente vota periodicamente em determinados cargos, se a gente não passar pela educação, pelo conhecimento. E a gente precisa começar por isso através das escolas. Não é esperar que uma mãe ou um pai que não teve acesso a essas informações vai conseguir transmitir esse tipo de conteúdo para os filhos. O Estado precisa promover isso por meio público e pelo meio privado. Todos nós temos que estar unidos para dar informação e conhecimento para a sociedade, para que quando uma pessoa abrir a boca para fazer uma crítica, para que ela realmente saiba o que é aquilo, e não que ela esteja baseada em informações falsas, em fake news, em mensagens mentirosas que são compartilhadas pelas redes sociais e grupos de WhatsApp, porque é isso que está acontecendo. As pessoas pararam de buscar fontes, livros, a história, para acreditar em umas histórias inventadas que precisa ser combatida, que precisa ser criminalizada. A gente tem o direito ao acesso à informação verdadeira. Verdade. Sabrina, a gente está aqui realmente debatendo um assunto muito importante para as pessoas realmente entenderem um pouco mais sobre isso. E eu queria saber a sua visão para a gente finalizar aqui. Após a sua eleição, vamos aqui botar que você foi eleita. Qual a sua visão de melhorias que você enxerga após ser eleita deputada estadual? Sendo eleita, eu acho que um dos primeiros passos, eu gostaria de ter um mandato aberto, democrático, que valorizasse os conselhos. Eu faço parte do Conselho da Mulher, existem inúmeros outros conselhos, são pessoas organizadas, ali é um espaço onde está o poder público em diálogo com organizações sérias da sociedade civil que representam um determinado grupo social. Por exemplo, eu faço parte do Conselho dos Direitos das Mulheres. Então, a gente está ali discutindo políticas públicas para as mulheres, como é que o Estado pode atender de melhor forma, porque o chefe do Poder Executivo, ele tem inúmeras limitações e nem sempre ele sabe o que está acontecendo ali na ponta, porque ele não vivencia. Tem limitações no sentido de orçamento, de servidores para trabalhar, equipamentos, inúmeras coisas. Um gestor, ele pega é como se fosse uma empresa, ele tem que administrar aquele número de coisas e cada um tem as suas prioridades. Geralmente essas pessoas apresentam nas suas agendas, logo em campanha, e que são as prioridades dessa pessoa, e geralmente as mulheres são deixadas de lado. Esses grupos que já são invisibilizados pela sociedade, muitas vezes são invisibilizados pelos políticos e nunca chega dinheiro para efetuar essas políticas. E aí, através do meu mandato, que eu busco? Eu acho que o primeiro passo é valorizar esses conselhos, estar em sintonia, entender quais são as políticas que precisam de urgentemente serem atendidas e, através do meu mandato, reivindicar dentro do legislativo, fazer esse diálogo com o executivo para que essas políticas públicas sejam atendidas. Porque só sabe o que precisa quem sente na pele. E esses conselhos existem para isso, para discutir essas políticas públicas. São eles que vivenciam ali na ponta, e o primeiro passo é
procurar esses conselhos, incentivar e, por exemplo, criar o orçamento, criar fundos em relação a isso, para que o Estado possa destinar dinheiro e para que também a sociedade, em geral, possa destinar dinheiro para que a gente possa trazer o bem-estar para todas e todos. Então é isso aí, eu estive aqui conversando com Sabrina Veras, advogada, com certeza que com o trabalho dela, com essa coragem que ela tem, ela vai contribuir muito para que as pessoas realmente tenham os direitos que elas merecem ter. Então, muito obrigado, Sabrina, por você ter aceitado o convite, obrigado por essa entrevista maravilhosa. Volte sempre que você quiser. Foi uma maravilha bater um papo com você. Realmente são assuntos que me instigam, porque eu realmente acredito que toda cidadã e cidadão brasileiros eles deveriam entender tudo isso. Para que serve a política? Para que serve o poder executivo, o judiciário, o legislativo? O que são os direitos humanos? E por que todas as pessoas não são tratadas com igualdade? Por que todas as pessoas não são respeitadas? Por que pessoas são assassinadas por serem mulheres, por serem gays, lésbicas, trans? Por que pessoas negras são muitas vezes discriminadas e muitas vezes acham que são criminosos só de você ver na rua porque ela tem a cor de pele diferente? Né? Então, são inúmeras desigualdades, são inúmeras práticas discriminatórias que precisam ser combatidas e as pessoas serem tratadas com dignidade e, principalmente, saber eleger pessoas que compreendam essa realidade, que compreendam as suas necessidades, que realmente vai lutar pelos seus direitos e não pelos próprios interesses de grandes elites ou pessoais. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Tamo junto e até a próxima.